Olá, estamos recebendo de forma virtual a médica Natasha Slessarenko, ela que é pediatra e patologista clínica, né? E nossa pauta hoje é a questão do H3N2, que tem aí sido o grande medo de muitas famílias atualmente, justamente pelo desconhecido. Bem-vinda, doutora. Olá, Márcia, é um prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes, e estamos aqui mais uma vez conversando aí de um tema de saúde, um tema que tem aí preocupado as autoridades sanitárias, preocupado a sociedade, os médicos em geral, desde agora, no final do mês passado, quando alguns casos começaram a acontecer no Rio de Janeiro, e agora já estamos vendo aí várias cidades já com casos de H3N2. É um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Doutora, a questão é o seguinte: é preocupante a infecção do H3N2 em crianças? Então, o H3N2 é o vírus da gripe, é o vírus influenza, tá? É um vírus que em 2009 a gente teve aqueles quadros, aquela epidemia de H1N1, não sei se vocês estão lembrados, que era a gripe aviária, né? E é um vírus que a gente já conhece mais, né? É um vírus que tem uma biologia muito mais conhecida da gente, né? Já tivemos aí vários casos, enfim. O que está chamando a atenção, Márcia, é que os casos que normalmente costumam acontecer no inverno estão acontecendo agora. Hoje começou o verão. Como É. explicar isso, né? Então parece que o mundo está meio maluco. Como é que se explica isso? Então existem duas grandes explicações para esses casos de H3N2 estarem acontecendo nesse momento. A primeira é que as coberturas vacinais para gripe nesse ano foram muito baixas. Ah, Natasha, mas não tem H3N2 na vacina de gripe desse ano. Realmente, não tem. Mas a gente sabe da proteção cruzada que existe dos outros componentes ali da vacina, dos outros influenza, dos outros vírus influenza da vacina, que todo ano a gente tem que tomar essa vacina de gripe, porque ela é feita com vírus que deram gripes no ano anterior. Sim. Então, assim, não tem o H3N2, porque ele começou a dar no hemisfério norte agora nesse segundo semestre. Então, agora a gente vai começar, certamente, todas as vacinas para a influenza no ano que vem vão ter o H3N2. Então, o primeiro motivo é das baixas coberturas vacinais, que apesar de não ter o H3N2 na sua constituição, ele faz reação cruzada, ele acaba tendo uma certa proteção por causa dos outros componentes do vírus influenza da vacina. O outro fator é que todo mundo já começou a baixar a guarda com relação às medidas de proteção com relação à Covid-19, porque todos são vírus de transmissão respiratória. O SARS-CoV-2, que é da Covid-19, o influenza, todos são vírus respiratórios, tá? E todos esses vírus, eles têm aí em comum que se transmitem pelo ar. Então, o fato de usar máscara, de evitar ambientes fechados, aglomeração, tudo isso vai proteger não só da Covid, mas também do influenza. E como a gente começou aí a não usar mais máscara, muitas cidades já tiraram o uso das máscaras, a obrigatoriedade, não falam mais em distanciamento social, em lavagem frequente das mãos, em evitar aglomerações, em preferir ambientes ventilados. Tudo isso fez com que as pessoas, então, baixassem a guarda, e aí esses vírus, então, vieram para aí voltar a nos atormentar nesse momento. E não é só o vírus influenza, a gente tem aí também o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito comum de dar bronquiolite em criança, que também está fazendo com que tenha alguns casos. Então, realmente, a gente está vivendo aí um momento difícil, mas um momento ainda sob controle. Certo. E com relação aos sintomas das crianças, né? Quais são os sintomas mais preocupantes a serem observados? Quando que deve ser acender o sinal de alerta? Então, eu acho que eu não te respondi completamente aquela primeira pergunta. Você falou, como é que é nas crianças, né? Então, as crianças abaixo de 5 anos de idade, até 6 anos incompletos, elas são de maior risco para as infecções pelo vírus influenza, assim como elas são para a Covid, entendeu? As crianças, as gestantes, os idosos, pacientes imunocomprometidos, pacientes que tenham doença de base, são pacientes que têm aí o maior risco para as infecções pelo influenza e também pela Covid-19.
Então, com relação à sintomatologia, os sintomas das crianças são muito parecidos com os sintomas dos adultos, só que às vezes a criança, dependendo da idade, ela não vai manifestar, ela não consegue referir uma dor de cabeça, ela não consegue referir uma mialgia, que é a dor no corpo, então a criança vai ficar chorosa, é uma criança mais irritada ou mais paradinha. E os sintomas que indicam gravidade, quando é que a gente deve pensar numa infecção pelo influenza? Febre, aliado a dor de garganta, tosse e dor no corpo, que são os sintomas aí que pode ter na Covid ou em qualquer outra virose respiratória, tá? Febre acompanhado de tosse, dor de garganta e dor no corpo, mal-estar. Quais são os sinais de gravidade? Falta de ar, então, aquela pessoa que respira cansado, que está com dificuldade para respirar, que fala entrecortado, ou que tem uma saturação menor que 95, ou que tenha agravamento da sua doença de base. Então, por exemplo, se é um paciente diabético que descompensou, ou um paciente hipertenso que está com a pressão baixa, então a hipotensão é um outro sinal de gravidade, a queda da pressão é um outro sinal de gravidade para os casos de influenza, para os casos de gripe. Então, quais são os sinais de gravidade? O que a mãe deve ficar atenta? Febre, que é um sinal que caracteriza uma infecção, mas falta de ar, dificuldade para respirar ou para falar, saturação. Então, é importante que as famílias tenham aquele aparelhinho de medir o oxigênio Medir no a sangue. saturação, né? Isso, na Covid todo mundo ficou sabendo que existia esse aparelho e tal. É o mesmo aparelho, é um que você bota no dedo e que mede ali a concentração de oxigênio no sangue, que deve ser sempre acima de 95, e mede a frequência do coração. Lembrar que se a gente pega da criança dormindo ou do adulto dormindo, pode estar mais baixa essa saturação. Por quê? Porque as incursões respiratórias durante o sono são menores, então a gente tem aí uma queda da saturação dormindo. Então, se mede quando a pessoa está acordada e deixa uns 2, 3 minutos no dedo para ver direitinho quanto é essa saturação. Então, os sinais de gravidade que você perguntou, quando é que a mãe deve ficar em alerta? Então, quando a criança tiver falta de ar, dificuldade para respirar, estiver muito irritada ou muito quietinha, ela deve, muito chorosa, deve procurar o médico. Então, teve falta de ar, correr para o pronto atendimento, então, né? O ideal é que não deixe chegar na falta de ar. Está sentindo que a criança está cansada, ou assim, sentiu que alguma coisa está diferente, procure assistência médica. É aquela respiração difícil, né? Difícil de Isso, respirar. a criança muito comumente ela faz o que a gente chama de tiragem intercostal. Ela começa a ficar assim, abaixar as costelinhas, entre uma costelinha e outra, fica abaixadinho. Aquilo ali é tiragem intercostal. Aquilo ali indica que está tendo dificuldade para o ar entrar dentro dos pulmões, está tendo um certo grau de insuficiência respiratória. Ou quando a criança começa a respirar rápido demais. Uhum. Lembrar que as crianças respiram mais rápido que os adultos mesmo. Tá? Isso é normal. Por exemplo, você sabe quanto é o normal de uma frequência respiratória de um adulto? Em torno de 18 a 20. Em torno de, assim, 18 a 20 não, em torno de 15 a 18. Isso é incursões respiratórias, num minuto o adulto respira em torno disso. Tá? A criança pequena, quanto menor a criança, maior é a frequência respiratória. Para você ter uma ideia, até 2 meses de idade é normal a criança respirar. A gente considera que tem taquipneia acima de 60 vezes por minuto, a criança respirando assim. Uhum. Então, tá alterado quando é acima de 60, até 2 meses de idade, acima de 60. Até 1 ano de idade, por volta de 50. Até 2 anos, 40. Até 3 anos, 30. E a partir daí é igual de adulto. Então, a criança fica em torno aí de 18 incursões respiratórias a partir dos 5 anos de idade, que é o normal do adulto. Então, é importante, a mãe conhece o seu filho, então é importante que a mãe esteja atenta se a criança está com falta de ar, está com tosse, está com febre. A febre é um sinal que deve alertar as mães a procurar um médico. É claro, ela começou a ter febre, agora já leva no médico? Não, tem que dar um tempo, porque as doenças não se manifestam de uma hora para outra. As doenças levam um certo tempo para se manifestar. Então, quanto tempo de febre, doutora? A febre é por dias que a mãe deve observar? Então, isso varia muito, sabe, Márcia? Isso é até perigoso a gente falar, mas assim,
Normalmente a gente sabe que a febre é um sinal de que o nosso organismo está reagindo a uma infecção, ou a uma inflamação, a um processo inflamatório, alguma coisa não está bem. Mas é uma resposta natural do organismo, quando não está bem, ele fazer aí a febre. A criança teve febre, mas está bem, está comendo, está alegrinha, melhorou a febre, a criança está lá pulando, brincando, comendo, normal. A criança tem febre, tem várias causas de ter febre. Agora, passou a febre, a criança continua moadinha, começa a ter tosse, a criança fica muito quietinha ou muito irritada, começa a se queixar de dor de cabeça, tem que levar no médico para examinar, para ver se não tem aí uma pneumonia, para ver se não tem aí uma meningite, enfim. Então, assim, quanto tempo? Isso varia de criança para criança e, obviamente, da doença envolvida. Mas o que a gente recomenda ao primeiro episódio de febre, a mãe não precisa sair correndo para ir no médico, porque a febre é uma manifestação de que algo não vai bem. Mas eu preciso de um tempo do organismo para a situação se definir o que é. Para mostrar quais são os sintomas, né? Porque você vai só com febre, você não sabe qual é. Tem que ter mais algum sintoma junto com aquele para poder o médico dar o diagnóstico, seria isso? Exatamente, Márcia, é isso mesmo. Então, a gente precisa de uma definição, de um tempo melhor para a situação se estabelecer e para a gente poder dar esse diagnóstico. Mas é muito importante que a mãe preste atenção nos hábitos da criança. Então, a criança que tem febre, na hora da febre, todo mundo fica mais quietinho, paradinho, amuadinho. Passou a febre, se a criança volta às suas atividades, criança é maravilhoso, ela sai correndo, pulando, brincando, comendo. Se isso está assim, certamente esse episódio de febre não é nada importante. Aí volta a ter febre, fica quietinha, mas quando sai da febre está feliz, alegre, brincando, comendo. Então, o ato da criança comer deixa a gente mais tranquila de que não deve ser nada grave. A criança que come, eu tinha um professor que falava, criança que está comendo, ela está indo bem, apesar de estar com febre e tal. Então, vai muito de cada criança. Mas é claro que ao segundo, terceiro episódio está com febre ainda, ou a febre é muito alta, tem que levar no médico para a gente poder fazer o diagnóstico do que está acontecendo. E agora também, além da H3N2, nós temos observado aí, né, a gente teve aí um surto, digamos assim, né, da síndrome do pé, mão e boca, que também dá muita febre, né? Está tendo aumento aí de casos também de dengue, né, atualmente. Começou a chover, né? Começa a chover, começa a ter dengue. Aí acaba até dificultando, são sintomas parecidos, não são, doutora? Então, na verdade, são todas viroses, mas de transmissão completamente diferente. A dengue é transmitida por um mosquito, então é importante que a população esteja em alerta. Começaram as chuvas, é hora de fazer uma limpeza no jardim, é hora de não deixar a água acumulada. A água, às vezes, numa tampinha de garrafa, pode estar ali, ser um reservatório do mosquito da dengue, e esse mosquito, então, poder vir a estar com o vírus da dengue, né, que é um vírus chamado vírus da dengue, né, que é um arbovírus, e ao picar o indivíduo, ele dá todos os sintomas. Então, os sintomas da dengue são parecidos, né? Febre, dor no corpo, mal-estar. Nos adultos ou nas crianças maiores, dá muita dor retroocular, isso é importante. A criança fica muito irritada, a irritação, muitas vezes, é um sinal de alerta para a evolução de dengue grave. A criança não chora, aliás, a criança não reclama, e às vezes ela está com uma dor abdominal, e ela só expressa isso através do choro. Então, dor abdominal, vômito, pressão baixa, a irritabilidade, todos esses são sintomas de gravidade da dengue. A dengue também é uma doença muito grave, que a gente precisa intervir o mais rapidamente possível, mas também não tem tratamento. A dengue se trata como? Dando reposição volêmica, dando bastante soro, muita hidratação. Então, uma coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui para as mãezinhas que estão aí nos ouvindo. É importante, toda criança que está aí com febre, dá o remédio para febre e hiperidrata essa criança, dá bastante líquido para essa criança. Se a criança mama no peito, que essa mãe ofereça o peito mais vezes. O leite de peito é um alimento sagrado, porque ele vai ter aí anticorpo de todas as doenças que a mãe já teve, das vacinas que a mãe já tomou, e vai deixar aquela criança protegida disso. Se é uma criança maior, então ofereça água, suco, leite, chá, batida,
água de coco, vai oferecendo líquidos em geral, porque o líquido é algo que, para as infecções respiratórias, ele vai passando pela garganta e vai levando o vírus embora, e para a dengue, que é uma de transmissão por causa da picada do mosquito, a criança hiperidratada, a hidratação é um dos tratamentos para a dengue. Aí você falou também da síndrome mão-pé-boca. A síndrome mão-pé-boca é causada já por um outro tipo de vírus, que é um vírus da família do Coxsackie, tá? Existem aí vários vírus da família dos Coxsackies aí que dão a síndrome mão-pé-boca, tá? Na verdade, a família dos enterovírus, que são vírus de transmissão fecal-oral, tá? Então, também se transmite aí por gotículas ou pelas lesõezinhas que estão na mão, no pé e na boca. E as crianças costumam ter febre e, classicamente, elas apresentam uma espécie de feridas na boca, nas mãos e nos pés. Então, daí o nome síndrome mão-pé-boca. Mas não é só nesses lugares. A criança pode ter essas lesõezinhas no bumbum, nas pernas, no abdômen. E o tratamento também é sintomático, é dar remédio para a criança não ter febre, é dar hidratação para a criança não desidratar. A criança normalmente fica sem apetite, não quer comer porque está com a boquinha toda feridinha, toda cheia de feridas. Então, essas doenças virais, a síndrome mão-pé-boca, a própria dengue, a Covid, o influenza, que é a gripe, todas elas têm sintomas muito semelhantes. Todos podem ter febre, todos podem ter mal-estar, todos podem ter dor no corpo. E quanto menor a criança, esses sintomas podem ser mais inespecíficos, porque uma criança de meses, ela não consegue dizer que a cabeça está doendo, que o corpo está doendo, ela chora. Então, a irritabilidade, ou a criança ficar mais paradinha, mais quietinha, não querer comer, a recusa alimentar, é muito importante, é um sinal importantíssimo de que algo não está bem com aquela criança. Então, a mãe precisa ter aí todas essas informações para ficar mais segura e conduzir melhor o seu filho. Mas, assim, não se desespere. A criança que teve um pico febril, meça a febre, anota. É importante anotar quanto que está de febre. Febre acima de 37,8. Isso é que a gente considera febre. Uns dizem 37,5, outros dizem 37,8. Está com febre? Remédio para febre. Normalmente, o pediatra já deixa prescrito, já tem a orientação de dar um ibuprofeno, ou paracetamol, ou a dipirona, que é a Novalgina, enfim, já tem aí a sua prescrição e a mãe vai dar o remedinho. Se a criança saiu da febre, está comendo, está alegrinha, está brincando, não é necessário levar no médico no primeiro episódio de febre. Agora, se mesmo sem a febre, ou se a febre custa passar, se a febre volta com muita frequência, se a criança deixa de comer, aí sim precisa se levar ao médico, ao pediatra, de preferência, para que ele examine o ouvido, a garganta, porque criança tem muita infecção no ouvido, tem muita infecção de garganta, tem muita infecção intestinal, que tudo isso assim, se querem um remédio para a criança ter menos infecção no ouvido, menos infecção de garganta, menos infecção intestinal, é leite do peito até os 6 meses, sem nada mais, nem água. Esse é o melhor remédio, mais barato, o mais divino. O leite é quase que divino, né? Porque ele, além de alimentar, ele fornece para a criança todos os componentes aí de imunidade, ele oferece células, ele oferece enzimas, anticorpos para todas as doenças que a mãe já teve, vacinas que a mãe já tomou. Então, até os 6 meses de idade, a criança que toma leite materno exclusivo, ou seja, não precisa dar nem água, até os 6 meses de idade, e depois que essa mãe mantém o aleitamento materno, mas junto com aí outros alimentos, que daí, a partir dos 6 meses de idade, só o leite materno já não é suficiente. É importante que se entre com outros alimentos. Essas crianças, elas têm chance muito menor de ter todas essas infecções que a gente falou, infecção no ouvido, infecção de garganta, pneumonia, meningite, infecção intestinal. São crianças que têm menos risco de serem diabéticas quando adulto, de terem doença de Crohn quando adulto, de serem obesas. Então, realmente, o aleitamento materno é o melhor remédio. Não é nem remédio, né? Falando em medicina preventiva, é o que tem de melhor. Doutora, quanto tempo dura esse quadro viral das crianças, né? É uma semana e passa, é menos de uma semana? Pode acontecer de durar mais de uma semana?
Depende, né? Depende. Em geral, o resfriado comum, que é causado aí pelos coronavírus em geral, não estou falando do SARS-CoV, da síndrome respiratória aguda grave, mas o resfriado comum dura em torno de 3, 4 dias. Já a gripe pelo vírus influenza, de 7 a 10 dias. Isso se não complicar, né? Porque uma complicação muito frequente do resfriado, da gripe, são as otites, as sinusites, as amidalites, que a criança fica debilitada, deixa de comer, aí vem uma bactéria e faz uma infecção superajuntada. Aí o negócio complica um pouquinho mais. Pode fazer pneumonia, enfim. Mas varia. Então, a síndrome mão-pé-boca geralmente é de 10 a 14 dias para resolver. A dengue, em torno aí de uma semana, 10 dias. Então, esses prazos variam conforme a infecção, conforme o quadro infeccioso, conforme o agente e, principalmente, conforme as condições imunológicas da criança, tá? A gente fala da criança, mas isso extrapola para o adulto também. Isso. Tudo, se a gente for pensar em doença, por que a doença acontece? Então, a doença depende de um equilíbrio entre o sistema imune do indivíduo, como é que ele está em termos de imunidade, de alimentação, se é um indivíduo que não é sedentário, se não tem uma doença de base, então, do sistema imune e do grau de agressividade do vírus, da bactéria, enfim, do agente agressor. Então, um equilíbrio entre isso, se o meu sistema imune está bom e eu tenho um vírus ou uma bactéria que não é agressiva, o meu sistema imune consegue debelar e eu resolvo aquilo ali, muitas vezes sem antibiótico, sem internação, sem nada disso. Agora, quando existe um desbalanço, que o meu sistema imune está ruim e eu tenho um agente agressor muito importante, aí sim eu posso ter um quadro muito mais grave. A gente falou agora há pouco sobre a vacina, né? Que essa vacina que a gente tomou deste ano, ela não tem aí os componentes para evitar o H3N2, né? Ela não Mas tem o H3N2. ainda falando sobre vacina, nós tivemos aí uma polêmica recentemente, que é a questão da autorização pela Anvisa, né, ao uso de vacina contra a Covid para crianças, né? Isso gerou uma polêmica nacional. O que a senhora sabe a respeito da imunização de crianças contra a Covid? Tem algum risco? Alguma reação adversa? O que se sabe? O que se pode dizer atualmente? Eu tenho a oportunidade, como conselheira federal, eu fui eleita pelos médicos de Mato Grosso para representá-los junto ao Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina me nomeou para pertencer à Câmara Técnica que assessora o Ministério da Saúde para a vacina de Covid. Então, na sexta-feira passada, nós nos reunimos e fizemos um documento aí apoiando a decisão da Anvisa de vacinar as crianças a partir de 5 anos de idade. Essa é uma população, até os 19 anos, é uma população que corresponde aí a 25% da população brasileira. Essa faixa de crianças e adolescentes até os 19 anos correspondem aí a 25% da população brasileira, 1/4 da população. É muito importante epidemiologicamente falando. Hoje a gente está aí com um pouco mais de 70% já com todas as vacinas, com as 2 doses, né? Então, chegando aos 70%, mas nós temos aí as crianças e adolescentes que não estavam vacinados. Aí liberou para acima de 12 anos, que é o que estava na bula da vacina Pfizer, acima de 12 anos as crianças poderiam tomar. E agora, então, na sexta-feira, nós da Câmara Técnica, que assessora o Ministério da Saúde para a Covid, endossamos a decisão da Anvisa, que é o maior órgão regulatório do nosso país para a liberação de vacinas, a importância de se vacinar as crianças acima de 5 anos de idade. Nós já temos no mundo muitas crianças vacinadas. O Chile já vacinou as crianças, a Argentina está vacinando as crianças, a China já vacinou mais de 60 milhões de crianças. E nós tivemos já no Brasil, só no Brasil, desde o início da pandemia, foram mais de 2.400 óbitos em crianças. Não é desprezível. Não. Isso, assim, não é desprezível, especialmente quando se trata de uma criança da sua convivência, da sua família. Então, assim, as crianças são um grupo de risco, assim como são para a gripe também, abaixo de 5 anos, as crianças são um grupo de risco. Ah, mas estão vacinando acima de 5 anos, ok, mas o vírus diminui a circulação. Se a gente conseguir vacinar grande parte da população, a gente vai conseguir diminuir a circulação do vírus. Essa vacina não é esterilizante, ou seja, Márcia,
ela não evita de você pegar a doença, não evita de você transmitir. Então, isso tem que ficar muito claro. Aí tem gente que fala, para que eu vou tomar vacina, então, se ela não evita de transmitir, não evita de pegar a doença? Porque ela evita casos graves, ela evita internação, ela evita óbito. Isso é muito importante, gente. Então, Muito. assim, a gente... Hã? Demais, ainda mais para criança, né? Muito. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam e se vacinem. Aí a pessoa fala assim, mas eu tive a doença, eu não vou me vacinar. A questão é que os anticorpos não duram muito tempo. Então, você precisa tomar a vacina. Essa é a minha posição como médica, como pediatra, que sempre defendi, sempre vou defender as vacinas, é que a vacina não pode ser uma decisão individual. A vacina é uma decisão coletiva. Você não tomar a vacina, você pode levar a doença para pessoas que estão numa situação mais fragilizada e que podem morrer porque você foi o agente transmissor. Aí você fala, mas tomar vacina não me evita de eu transmitir. Mas o fato de você tomar a vacina te deixa, pelo menos do ponto de vista ético, com a consciência de que o dever ético de se vacinar, de fazer a sua parte, você fez. Quando muita gente, Márcia, estiver vacinada, o vírus vai diminuir a circulação dele. Porque o vírus vai entrar em mim, eu estou vacinada. Aí ele vai para você, você está vacinada. Ele vai para outro, está vacinado, ele morre. Porque o vírus, ele precisa do ser humano para sobreviver. Aí você fala, mas a vacina, a senhora falou que a vacina não protege de casos graves, não protege de casos leves, mas os casos leves transmitem menos. Então, a gente precisa ponderar tudo isso, e eu, pessoalmente, acho que nós precisamos vacinar as nossas crianças acima dos 5 anos de idade. Já existem muitas crianças vacinadas no mundo. Existem efeitos adversos da vacina? Claro que existe, como toda vacina. A vacina da poliomielite, por exemplo, aquela que dava na boca, a vacina Sabin, a vacina da gotinha, A gotinha. isso, 1 em cada 3 milhões de vacinados poderiam ter a poliomielite pelo vírus vacinal, especialmente nas primeiras doses da vacina. E quantos de nós tomamos essa primeira dose de vacina de gotinha e nunca tivemos a poliomielite, graças a Deus? Por causa disso, então, as primeiras doses, as primeiras 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses, são feitas com a Salk, que é a vacina intramuscular inativada para a poliomielite, que é de vírus morto. E aí, depois, nos reforços, aos 15 meses e depois aos 2 anos de idade, aos 4 anos de idade, se faz a vacina Sabin, que é a da gotinha, que é para dar imunidade ali no intestino, imunidade local, uma vez que o vírus é um enterovírus, igual ao vírus, igual não, é da família do vírus do Coxsackie, se transmite, então, por transmissão fecal-oral. Então, é importante que o intestino esteja imunizado. Aí, depois que tomou as 3 doses intramuscular, vai tomar a dose via oral. Pronto. Aí, o risco de poliomielite pelo vírus vacinal diminui muito. Então, tem efeito adverso as vacinas da Covid? Tem. Quais são os principais, digamos assim? Então, a vacina da AstraZeneca, por exemplo. A vacina da AstraZeneca tem como grande efeito adverso a síndrome trombocitopênica trombótica, que até nós tivemos uma perda numa gestante no Rio de Janeiro, que tomou a vacina e evoluiu com uma síndrome trombocitopênica trombótica, ou seja, ela faz uma trombose e caracterizada por plaqueta baixa. Então, por isso que as gestantes não devem tomar a vacina da AstraZeneca, mas muitas gestantes no Brasil e no mundo tomaram vacina da AstraZeneca. Então, o efeito adverso mais grave da vacina da AstraZeneca é a síndrome trombocitopênica trombótica. Da vacina Coronavac, são efeitos locais, é dor local, é febre, mal-estar, mas é muito pouco, porque é uma vacina de vírus morto. A vacina da Pfizer tem como grande efeito adverso a miocardite e a pericardite, que é uma inflamação do coração e do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. E já se sabe que os casos acontecem, a maior frequência desses casos de pericardite e miocardite acontecem em meninos dos 15 aos 17 anos, depois da segunda dose, cerca de 4, 7 dias depois da segunda dose. Mas a evolução dos casos tem sido muito boa. Todos estão evoluindo muito bem.
Outra coisa que é muito importante, Márcia, é que nunca se vacinou tanta gente no mundo para uma mesma doença ao mesmo tempo. Então, são mais de 9 bilhões de doses aplicadas já no mundo, dessas vacinas todas. Aqui no Brasil, nós temos 4. Coronavac, Janssen, AstraZeneca e Pfizer. E no mundo tem mais algumas outras, mas enfim, nunca se vacinou tanta gente, então é comum que se vejam os efeitos adversos. Mas sem sombra de dúvidas, os benefícios da vacinação são infinitamente maiores do que os riscos. Estão fazendo pandemônio, então, doutora, sobre essa vacinação de crianças? Infelizmente, a gente está aí passando por mais uma dificuldade nessa pandemia. Foi a questão do tratamento precoce, depois foi a questão das vacinas, tem muita gente ainda hoje que não quer se vacinar, agora a questão das vacinas das crianças, então tudo, infelizmente, acaba se partindo para o campo aí ideológico, político, o que não devia ser. O que não devia ser. A gente está aqui só para contribuir. A medicina sempre foi e sempre será a favor da vida, a favor do paciente. Nenhuma dessas vacinas é experimental, não se pode dizer isso. Na Câmara Técnica, tem pessoas do mais alto nível e quilate que estão ali para discutir. Doutor Marco Aurélio Safadi, que é um grande infecto pediatra, doutor Renato Kifuri, um outro grande infecto pediatra, e todos sempre muito a favor de se vacinar para a gente tentar diminuir a circulação do vírus. Certo. Bom, doutora, obrigada, então, pelos seus esclarecimentos, né, pelo seu tempo, as dicas de ouro aí para quem está tão preocupado, né, com toda essa questão de saúde que vem ocorrendo atualmente, e deixo o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Márcia, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação, que é tão importante. A gente hoje está vivendo aí momentos difíceis de pandemia, momentos difíceis de H3N2, de infecções pelo Coxsackie, na síndrome mão-pé-boca, dengue. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa dos órgãos de comunicação para levar informação de médicos, levar informação de profissionais da saúde envolvidos aí com realmente contribuir positivamente com a disseminação de informações. Eu agradeço muito, quero orientar todas as pessoas que não fiquem preocupados aí, desesperados com o H3N2, que procurem continuar usando máscaras, manter o distanciamento social de 2 metros, lavagem frequente das mãos com água e sabão, evitar aglomerações, preferir ambientes ventilados e tomar a vacina para a Covid, fazer o esquema completo para a Covid. Lembrando que agora os imunodeprimidos têm a sua 4ª dose, que é para os imunodeprimidos, tá? A gente já discute isso desde o início na nossa Câmara Técnica. Além disso, é importante que se tome a vacina da gripe. Mas a senhora falou que não tem o H3N2, mas existe a proteção cruzada dos outros componentes da vacina da gripe. Normalmente, as vacinas da gripe são dadas até maio, junho, quando começa o inverno. Só que agora a gente está em pleno verão. Hoje, aliás... Mas ainda tem vacina disponível, né? Tem vacina disponível aí. Tem vacina disponível na rede pública. Então, na rede pública para a população de risco, né? As crianças abaixo de 6 anos incompletos, os profissionais de saúde, para as gestantes, para os pacientes idosos, para os pacientes com doença de base, para os profissionais aí que trabalham na segurança pública, para profissionais que trabalham para os privados de liberdade. Então, para essa população, tem na rede pública. Para outros que queiram tomar, é na rede privada. Então, assim, é importante que se vacinem, gente, seja com a vacina trivalente, seja com a vacina quadrivalente. Agora, atentem para a data de vencimento dessas vacinas, porque todas elas vencem agora, em dezembro, tá? Então, é importante que, na hora de se vacinar, peça para ver a data de validade da vacina, que está na caixinha da vacina, que está na própria vacina em si,
porque elas estão vencendo agora em dezembro. Por quê? Porque normalmente esse é o ciclo do vírus influenza. Mas eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, me colocar inteiramente à disposição, desejar um Natal abençoado para todos, que Deus realmente, que o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, se faça em cada coração, em cada família, que a gente consiga ser muito mais caridoso, generoso, gentil, empático, que a gente tenha mais empatia, que a capacidade de se colocar no lugar do outro ao longo de todo o ano, e não apenas na época do Natal. Quero desejar também um ano de 2022 extraordinário, que seja um grande ano, que seja o melhor ano das nossas vidas, com muita esperança e muita saúde. Assim seja, doutora. Até mais, então, obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.